Opa, vamos continuar aqui então. Agora a gente já tem o nosso formulário de autenticação aqui pronto. Vou fechar o meu arquivo de CSS. Vou fechar meu app também, só para a gente deixar um arquivo aberto aqui só para ficar mais fácil de visualizar. E a gente precisa criar estados para esses dois campos, né? Para o nome de usuário e para a senha. Então a gente vai fazer da mesma forma que a gente já fez antes. Import useState. Eu vou usar o state primeiro, só para comparar a diferença de usar state e usar reducer. Então a gente vai começar com o state. Então importar isso aqui de React. Aqui eu vou criar username e set username. State, começando com o valor de uma string vazia. Eu vou duplicar isso daqui e vou fazer a mesma coisa para o password. Agora aqui no input eu posso setar um value de simplesmente setando, né, username e onChange. Já vou capturar aqui o meu target. Aqui eu vou fazer set username target.value. Aí eu vou fazer a mesma coisa ali para o campo de password. Então eu vou só copiar ele aqui e aí eu troco aqui para password e aqui para password também. Password, de preferência digitando corretamente. Vamos ver se está funcionando. Tá, se eu olhar lá no DevTools, opa, tem um erro aqui. Value password change. Será que ele não recarregou? Aparentemente era isso. Agora está funcionando. Inclusive, vamos confirmar aqui nos componentes. Sign form, então a gente tem lá o username e a senha. Só que agora a gente precisa fazer esse formulário funcionar, né? A gente precisa clicar no botão de entrar e como isso aqui é um formulário, a gente pode utilizar o onSubmit, tá? E aí eu vou criar uma função separada que eu vou chamar de handleFormSubmit. Vou criar ela aqui fora, ó. Então, const handleFormSubmit. A gente recebe um evento e a gente define a função aqui dessa forma. A gente vai utilizar o preventDefault, tá? Da mesma forma que a gente já fez antes. A gente poderia ter mais um estado aqui chamado isLoading, tá? Então set isLoading como estado mesmo, só para a gente fazer algumas coisas. Por exemplo, para a gente poder não habilitar esse botão. Lembra que eu falei que tinha um CSS próprio para esconder esse botão? Então a gente poderia... eu poderia ter mostrado assim, né? Simplesmente colocando true ali. Deixa eu regar a tela. Disabled. Faltou um D. Agora sim, tá vendo? Ele ficou mais apagadinho e não dá pra clicar. Só que ao invés de passar true, a gente pode passar o isLoading. Ou seja, se ele estiver carregando, ele não mostra. Outra coisa que eu posso fazer aqui também é a gente verificar, né, se tá carregando. E aí eu mostro outra mensagem. Por exemplo, autenticando, mostra 3 pontinhos. Caso contrário, aí sim ele mostra o texto entrar. Tá? No caso aqui, vamos forçar um true aqui só pra gente testar. Aliás, desculpa, não é aqui. Tem que ser aqui na definição do nosso estado. Então, ele mostraria autenticando, tá? Então, depois que a gente clicar, ele deveria mudar para isso aqui. Então, assim que eu chamei o formulário, ele vai chamar esse set isLoading para true, tá? Aqui embaixo, a gente vai simular uma API. E depois a gente vai setar esse loading para falso de novo, né? A gente precisa que ele pare de fingir que está sendo carregado. Para a gente simular essa API aqui, eu vou fazer o seguinte. Aqui na pasta source, eu vou criar uma outra pasta chamada services. E aqui dentro dela eu vou criar um arquivo chamado API. Não vai ser uma API real, é só para a gente fingir que a gente está autenticando ou deixando de autenticar. E eu vou criar uma função aqui chamada signin, que recebe 2 parâmetros. Na verdade, a gente vai desconstruir 2 parâmetros, username e o password. Aí aqui dentro eu vou retornar uma promise, tá? Então, new promise. As promises já fogem bastante do contexto aqui dessa aula, tá? Mas só para dar uma rápida introdução, promise é basicamente uma promessa, né? Como o próprio nome diz. A gente está falando para o JavaScript, delega essa parte para algo assíncrono, então ele vai continuar executando tudo que tiver que executar lá no nosso componente, mas a promise pode retornar uma coisa que deu certo, né, um sucesso ou um erro. E a gente trata isso aí passando 2 parâmetros aqui dentro, na verdade é uma função, né? E a gente vai primeiro passar um resolve e também um reject, tá? Isso aqui é convenção, é padrão das promises. E como aqui é uma promise, a gente tem que definir essa função como async. Inclusive, eu vou aproveitar e já vou exportar, porque eu vou importar essa função aqui. Ó, posso até fazer isso já, na verdade. Import signin from 2 pontos
vamos encontrar aqui services/API, tá? E aí a gente vai chamar ela aqui, ó. Vou deixar comentado aqui por enquanto. Bom, a gente precisa basicamente verificar se username é alguma coisa, então eu vou fazer um código bem horrível aqui mesmo, tá? Vai ser mais ou menos assim, ó. Se username for igual a Lucas e password for igual a Caton, aí a gente chama o resolve, tá? Simplesmente fazendo isso daqui, a nossa promise já funciona. E aí, caso não for, caso esteja errado, a gente chama o reject. Só que isso aqui vai ser instantâneo, então se a gente quiser fingir um pouco mais que é uma API, a gente pode criar um setTimeout aqui, tá? Passando uma função e passando 1000 segundos de delay, né? Fingindo que uma API está demorando, porque se fosse passar pela rede, por exemplo, demoraria um tempinho. Então vou fechar ela aqui embaixo, vou salvar, o Peter vai dar uma formatada aqui para mim, tá? Então recapitulando, a gente está criando uma função assíncrona e exportando ela, porque a gente vai usar ela em outro arquivo, chamada signin, recebendo 2 parâmetros, na verdade um parâmetro só que a gente está desconstruindo, né? Um objeto só, a gente está desconstruindo ele, com os 2 argumentos, username e password. A gente está comparando se o username vai ser Lucas e a senha vai ser Caton, e a gente resolve, caso contrário a gente rejeita tudo isso com um delay fake, né? Um delay falso aqui de 1000 milissegundos, que é 1 segundo. E agora vamos testar se isso aqui funciona. Eu nem devia ter fechado, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vou descomentar isso aqui. E eu vou chamar o signin. Na verdade, eu preciso chamar ele com o await, porque é uma função. A gente não quer continuar aqui. Lembra que eu falei que uma promise é assíncrona e tal? Nesse caso aqui, a gente quer forçar que o JavaScript espere essa função ser chamada, porque não faz sentido a gente parar de carregar se ela não for executada. Então, nesse caso, a gente vai forçar que ela seja síncrona. Então, eu vou passar aqui... como parâmetro, eu vou passar o username, que já tá definido como estado, né? Inclusive eu não preciso repetir, então eu posso passar dessa forma aqui. Aqui o meu editor está reclamando porque o await a gente só pode utilizar numa função assíncrona, então a gente simplesmente chama async aqui no nosso handle form submit. E beleza, tudo funcionando. Agora, como a gente vai verificar se ele deu certo ou não, a gente precisa colocar um bloco de try-catch aqui, né? Opa, peguei o snippet errado. Try-catch, acho que é esse daqui, beleza. Tá, então eu vou mover essa linha aqui, ó, ali pra cima. E aí se der um erro, por enquanto eu vou só mandar exibir um console log. Na verdade eu vou até exibir um console error com o error ali dentro. Tá, daqui a pouco a gente faz alguma coisa melhor com isso daqui. Então beleza, vamos testar se tudo isso aqui funciona. Tá, vou recarregar aqui por garantia. Vou escrever Lucas e vou deixar sem senha. Deixa eu abrir o DevTools aqui do lado. Vamos clicar em entrar. Passou 1 segundo e retornou um undefined. Sim, porque a gente não passou nenhum erro, né? Então, beleza, tá meio que funcionando conforme esperado. Vamos passar a senha Caton. E agora, ele até tentou salvar aqui o OnePassword, né, que eu tô usando. Então, beleza, ele provavelmente autenticou, só que a gente não mudou mais nada, então provavelmente deu certo. Vamos trocar esse console error aqui por um erro de verdade, tá? Então, vou criar mais um estado ali, vou chamar de error, set error, e eu vou iniciar ele com, use state. Eu vou iniciar ele com uma string vazia. Então, aqui, set error. Na verdade, eu não vou capturar o erro ali, né? O que está recebendo como parâmetro. Eu vou manualmente escrever aqui usuário ou... Aliás, eu tinha escrito isso aqui já, né? Vou até copiar daqui, ó. Tá? E aí eu simplesmente referencio o erro aqui. E agora eu venho e troco usuário ou senha inválidos. E o meu erro aqui eu só vou exibir se ele estiver presente. Então, faço um comercial da mesma forma que a gente fez antes, tá? Então, se ele estiver presente, a gente mostra na tela. Vamos voltar aqui, reiniciar tudo. Vou clicar em entrar. Beleza, mostrou o erro. Tá, se eu digitar Lucas Caton, na verdade ele não vai apagar o erro. A gente poderia vir aqui e fazer assim, ó. Se ele autenticou, a gente seta o erro como vazio. Então vamos recarregar. Vou testar. Primeiro eu vou testar com o nome correto. Não era para aparecer nenhuma mensagem de erro. Beleza. E agora eu vou apagar a senha. Era para... Bom, ficou um caractere só. É para mostrar uma senha, uma mensagem de erro. Então beleza, tá funcionando como esperado. Só que a gente não pode deixar a pessoa na tela de autenticação, né? A gente precisa mostrar alguma outra tela, alguma outra coisa. Então vamos criar um estado chamado signed in, alguma coisa assim. Is signed in, provavelmente fica melhor. Signed no passado, né? Tipo, está logado. E set is signed in use state. Ele começa como falso, tá? E a gente basicamente vai setar isso daqui quando
a pessoa autenticar e não cair aqui no catch, né? Ele começou o try, tentou autenticar, passou, e aí ele cai aqui e muda isso aqui para falso. Desculpa, para true. Aí essa variável user_signed_in, aqui por fora do formulário, eu vou fazer o seguinte, ó. Se o sign-in estiver presente, ou seja, se o usuário estiver logado, eu vou mostrar alguma coisa, caso contrário, eu vou mostrar o formulário, tá? Então isso aqui eu vou recortar e vou fechar lá no formulário, lá embaixo, né, depois do formulário. E aqui eu vou colocar um código, por exemplo, um H1, você está autenticado, ou até mesmo olá e o nome, né? Eu poderia passar aqui olá e username. Vamos testar se isso aqui funciona. Vou deixar em branco, então, beleza, deu erro. Agora eu vou testar com as credenciais corretas. E beleza, tá? Ele está mostrando esse trecho aqui, né? Um trecho diferente. Só que não tem como a gente sair, né? A gente precisa de um botãozinho aqui para fazer logout. Então eu vou criar um botão, vou chamar ele de sair. E aqui eu vou fazer uma função. Aliás, eu vou precisar de um fragment aqui em volta deles, tá? Então abre e fecha o fragment. E aqui no botão eu vou criar uma função onClick. E aí eu vou chamar o set is signed in. Eu vou passar para falso, tá? A gente está mudando aquele estado lá para falso. Vamos ver se ele apareceu. Beleza, apareceu o botão sair. Clico lá e ele sai. Então, eu já notei que tem um outro erro aqui. Todas as vezes que a gente se autentica e a gente desloga, né, o campo continua aqui guardando esses dados. Então, depois que a gente autenticar, a gente não só limpa os erros, como a gente poderia também limpar o username e o password, tá? Mas, olha só o que vai acontecer agora. Deixa eu recarregar. Tá em branco, vamos preencher novamente, autentiquei, e olha só, a gente criou um novo bug agora, tá? Se eu clicar em sair, provavelmente vai funcionar, só que ele limpou, né? Só que quando a gente estava lá dentro, a gente não tem mais username. Então, tudo isso eu tô fazendo para provar que a gente tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5 estados para gerenciar um monte de coisa. A gente está perdendo o controle, e isso não é raro em acontecer em aplicações React, justamente porque a gente está usando somente o useState. Então a gente tem que ficar o tempo todo pensando em state. E o usuário usando essa aplicação, ele não pensa em state, ele pensa no fluxo, né? Nas ações que ele vai tomar aqui, e a gente também deveria estar pensando da mesma forma. E sim, tem uma forma da gente pensar nesse fluxo, que é justamente utilizando o useReducer, que vai resolver isso daqui de uma forma maravilhosamente bem, vai ficar bem mais organizado do que isso daqui. Talvez o código não fique menor, o código pode até ficar um pouquinho maior, isso é normal quando a gente está usando o useReducer. Porém, vai ficar mais fácil, não vai ter esse monte de coisa assim misturada, né? Login misturado com limpar o nome. Por que tá limpando aqui? Por que tá deixando de limpar? Então, fica um pouco confuso, mas quando a gente refatorar isso daqui com o useReducer, você vai com certeza ver as vantagens, você vai entender por que eu gosto tanto desse hook, que realmente resolve vários probleminhas aí pra gente. Então é isso, a gente continua na próxima aula refatorando esse componente aqui para usar o useReducer.